Existe rio, Senhor. Bom dia, bom dia. Já estamos ao vivo. Vou deixar aqui o tema da live de hoje. Águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar. Será que tenho depressão? Muito bem. Vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Que linda canção. Bom dia. Aqui na Espanha já são 12:02. No Brasil, 7:02 da manhã. E hoje nós vamos falar sobre a depressão. É um tema que necessita de mais ênfase, de mais destaque, que é o tema da depressão. Por quê? Porque muitas pessoas neste momento se encontram em depressão e não sabem que estão em depressão. Então a pergunta para você hoje é: será que você tem depressão? Será que eu tenho depressão? Será que os sintomas que eu tenho são sintomas de depressão? Muitas pessoas, quando escutam essa palavra depressão, já querem sair correndo, não é verdade? Não, eu não tenho depressão. Não, isso é coisa do maligno. Isso é coisa demoníaca. Então, como eu não tenho demônio, eu tenho a Deus na minha vida, então é impossível que aconteça de, em algum momento, eu vir a ter depressão. E nós sabemos que a depressão não tem nada a ver com espírito maligno. Existem influências malignas que podem nos levar à tristeza, que podem nos levar muitas vezes a um espírito abatido, ao desânimo. E aí essa somatória de sintomas podem ser por influência maligna também, né? Existem espíritos malignos que influenciam as pessoas a levarem ela a crer, a acreditar em crenças negativas, crenças limitantes, a ter pensamentos negativos, mas a depressão é uma doença. A depressão precisa ser tratada por um profissional. Você precisa de um acompanhamento profissional para vencer essa batalha. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a vitória é segura. Então, hoje eu estou aqui para falar sobre esse tema, para revelar coisas que nós muitas vezes passamos por alto e que é importante esse conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento e nós precisamos buscar conhecimento hoje em dia. Não permanecer na ignorância, não permanecer somente com as crenças do que as pessoas dizem para você. Busque você o próprio conhecimento. Busque você estudar sobre assuntos, sobre os temas que são tão relevantes nos dias de hoje. Tá bom?
Então vamos lá, quero começar essa live com a palavra de Deus. Uma passagem bíblica que sempre quando estamos tristes e abatidos, nós recorremos a ela, é o Salmo 42. Um salmo de Davi, um momento onde que Davi estava bastante angustiado. E é um salmo tão lindo, tão maravilhoso, sobre esperança, sobre fé. E eu quero compartilhar com você alguns versos. Salmo 42, vamos ler o verso 3 e o verso 5. O verso 3 diz assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, porquanto me questionam o tempo todo: onde está o seu Deus? Verso 5 diz assim: por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Que lindo, verdade? Então, muitas vezes são os questionamentos que nós fazemos. Por que a minha alma está tão abatida? Por que eu não encontro ânimo, não encontro motivação para as coisas que eu preciso fazer, para os planos que eu coloquei no papel, não consigo executar? O que está acontecendo com a minha alma? Que eu tenho buscado em Deus dia e noite, essa fortaleza para seguir avançando, mas parece que às vezes a minha mente quer, mas o corpo não colabora, né? Às vezes a alma está tão afligida, são tantas circunstâncias que colaboram para que eu permaneça nessa situação ou para que eu tome decisões que podem trazer consequências depois, que não vai servir de nada se arrepender, porque já serão tarde demais. Então vamos tomar uma atitude hoje. Primeiro, qual atitude, qual o primeiro passo que eu tenho que dar para poder sair da onde que eu estou? Olha, eu vou falar dos sintomas da depressão. Hoje vai ser uma live assim de mais conhecimento, eu vou compartilhar muitos detalhes sobre a depressão, sintomas, tratamento, medicação, os profissionais. Então, vai ser uma live mais educativa. Então, eu peço que você tenha paciência. Tentarei passar toda a informação dentro de uma live, mas se não for possível, porque eu não gosto de fazer lives de mais de 1 hora, se não for possível, a gente faz a parte 2 da live sobre depressão. Por quê? É um tema muito amplo. Né? Depressão e ansiedade é um tema muito amplo. Então vamos começar. Bom, basicamente a depressão ela é multifatorial. O que significa? Que a depressão ela tem vários fatores e ela é motivada por muitas coisas. A depressão não vem só de algo que acontece especificamente. Ela tem muitos fatores. Uma pessoa pode ter depressão por vários motivos, acarreado por muitas coisas, tanto físicas como emocionais, como genéticas. Então, eu vou compartilhar com você quais são as causas da depressão. A primeira causa da depressão é que ela pode ser genética. 37% das pessoas que sofrem depressão porque isso está no seu gene, está presente no seu gene, uma predisposição a ter depressão. Então, é importante, quando você vai a um profissional, uma das primeiras coisas que ele pergunta é se alguém da sua família padece ou padeceu depressão. Porque isso pode influenciar de forma muito grande, né, na sua predisposição a ter depressão. Então, olha como que o número é alto. 37% das pessoas que têm depressão a têm porque é genético, ou seja, herdaram esse gene com uma predisposição a ter depressão. Como assim? Quer dizer que 37% das pessoas, ou seja, se a minha mãe tem depressão, então eu tenho um 37% de chances de ter também depressão, você vai ter uma predisposição a ter a depressão. O que isso quer dizer?
que alguns fatores negativos que aconteçam na sua vida te afetarão de forma mais negativa do que outras pessoas que não tenham essa predisposição. Não sei se você consegue me entender, mas é assim, né? Então existem genes, né, no organismo da pessoa que colaboram para que haja uma redução de algumas, como que eu posso dizer? Existem algumas células, existem algumas hormônios, né? Hormônios em português, hormônios em espanhol. Existem alguns hormônios no nosso corpo que são indispensáveis para que você tenha uma boa disposição no seu dia a dia, né? Existe a dopamina, existe a serotonina. Então, tudo isso colabora para que eu tenha uma boa disposição, para que eu encontre felicidade, né? Ademais, estou falando do lado científico, né? Porque nós somos cristãos e sabemos que, independente de tudo isso, a nossa força, a nossa alegria vem do Senhor. Mas vamos nos concentrar em conhecimento. Então, quando essas pessoas herdam a depressão de forma genética, então essa predisposição, o que significa? Que existe uma redução em seu organismo desses hormônios que trazem esse benefício. Então, o que acontece? Essa pessoa vai precisar fazer um esforço um pouco maior para não se deixar entrar em depressão. E aí, o restante das pessoas, quais seriam esses fatores que colaborariam para que ela pudesse ter depressão? Então, além da genética, tem também o uso de substâncias ilícitas. As pessoas que usam drogas, as pessoas que tem o vício do álcool, elas também têm uma maior chance de ter depressão. E outra coisa que a gente não gosta muito de comentar é sobre alimentação. Existem alimentos que podem te inflamar mais o seu corpo e isso também leva a pessoa a ter uma maior facilidade de ter depressão. E quais são esses alimentos? Principalmente os alimentos industrializados e que são altos em açúcar, carboidratos, que não são naturais, digamos assim. Então, o alimento natural, ele colabora para a nossa saúde mental. Se você tem uma tendência a sempre, isso foi algo pesquisado, ou seja, eu tive vasculhando muito sobre esse tema dos alimentos para me ter certeza do que eu ia passar para vocês e realmente foi feito um estudo muito aprofundado sobre essa questão da influência da alimentação na tendência da pessoa a poder ter depressão, há uma predisposição, digamos assim. E esse estudo foi muito satisfatório, concluiu realmente que a maioria das pessoas, foi mais de 90% das pessoas que se alimentavam boa parte do seu dia de alimentos industrializados, ou seja, não alimentos naturais, principalmente ricos em açúcar, eles levavam aquela pessoa a ter uma boa porcentagem maior a ter depressão que as outras que se alimentavam saudavelmente. Então, vamos levar isso em conta? Sabe por quê? Porque eu não tenho depressão, mas nós temos que cuidar para que isso não aconteça. Porque todos nós estamos suscetíveis a passar por qualquer coisa na nossa vida. Eu não posso dizer que eu nunca vou passar em depressão, mas eu vou ter um cuidado maior devido ao meu conhecimento, devido às precauções, devido aos cuidados que eu preciso ter para que isso não aconteça. Então, se a pessoa já está em depressão, o que o profissional vai fazer? Ele vai primeiro atuar na base. Ele vai fazer pequenos ajustes na vida da pessoa antes de chegar à conclusão, olha, você precisa tomar remédio, olha, você precisa fazer isso. Bom dia, Cleide. Bom dia, que bom ter você aqui de novo. Então, bom dia a todos que entraram, que saíram, né? É um horário bastante difícil aqui na Espanha, horário de trabalho, então eu compreendo perfeitamente. E no Brasil já é muito, muito cedo, né? 7 horas da manhã, não tem problema. A live fica gravada, se você quiser assistir depois, tá bom? Então, meu propósito aqui é compartilhar com vocês aquilo que Deus coloca no meu coração para compartilhar, que pode ser de bênção para a sua vida. Então, vamos lá, sobre os alimentos, né? Então, eu tenho que me cuidar para que eu mesma não venha colaborar
para que a minha saúde mental seja afetada. Eu tenho que estar constantemente tendo esse cuidado, olhar as coisas com mais atenção, para que eu possa futuramente não ter essa predisposição. Parece que não, verdade? Porque se eu como coisa doce, ai, Poliana, quando eu tô triste eu como coisa doce. Você sabe que somente naquele momento você se sente feliz, satisfeita, ai que delícia, algo gostoso, algo bom, né? Mas você sabe que esse sentimento ele se acaba muito rápido. Vamos ser sinceros, né? Principalmente pessoas que sofrem de compulsão alimentar, que sabem que no momento que elas estão comendo, aquilo está trazendo satisfação, é algo bom, mas rapidamente esse sentimento se torna totalmente contrário. Vem a tristeza e a frustração de que novamente eu caí na tentação da gula, na tentação de comer, na tentação de suprir um vazio, para lutar contra a ansiedade. Então, assim, são sentimentos contraditórios. Algo que para a gente parece beneficioso, na verdade está fazendo um grande dano, não só no nosso corpo, mas na nossa alma. Olha para você ver como que, se você não comer bem, pode fazer mal para a sua alma. Por causa de todas as coisas que vão acontecer no seu corpo, pode trazer um malefício para a sua mente. Então vamos estar um pouco mais atentos. Eu não estou muito preocupada com emagrecer, não estou falando de emagrecer, estou falando de se cuidar. Corpo, alma e espírito. Todos devem ser cuidados, né? Seria muita hipocrisia eu chegar aqui e falar para você que você só tem que cuidar da sua alma. Não, você tem que cuidar do seu corpo. O seu corpo é o seu veículo. É o veículo que vai te ajudar a cumprir o seu propósito. Então, se você não tem saúde, como você vai cumprir o seu propósito? Né? Se eu morrer, chegou meu tempo. Não, tem pessoas que adiantam o seu tempo por conta própria. Então, eu não creio que Deus ele vai contra a sua palavra. Se ele deixa na sua palavra que nós devemos cuidar do nosso corpo, que é templo. Então, se você não cuida e morre, não quer dizer que Deus quis que você morresse, não. Você buscou antecipar a sua morte. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Ele quer que você viva e que você tenha vida em abundância. Então, vamos para as outras causas. Senão, não terminamos a live de hoje. Eu quero concluir a live hoje para não ter que ter parte 2. Alimento, bom, já falamos que esses alimentos inflamam o corpo e essa inflamação é que colabora para a depressão. Comportamentos. Que comportamentos que eu tenho que podem influenciar e me levar à depressão? Uma delas é o sedentarismo. Se você tem uma vida totalmente sedentária, isso vai colaborar de uma grande maneira, seja muito, em que você tenha uma depressão. É uma somatória de coisas, gente. Não é porque eu sou sedentário, então vou ter depressão. Não é uma somatória de coisas que devemos estar atentos e cuidar. O sedentarismo colabora de grande maneira. O exercício físico, ele não traz benefícios só para o seu corpo físico, mas ele traz benefício para a sua mente, porque ele te ajuda a liberar o estresse, ele te ajuda a você desfocar das coisas que estão trazendo preocupação, né? Você está preocupado, muitas vezes a pessoa vai sair para caminhar e ela fica dando voltas na cabeça sobre os problemas. Não, a intenção da caminhada é que você se despeje, ou seja, que você limpe a sua mente e esteja somente focada em desfrutar daquele passeio, daquela caminhada, né? Em sentir que o que eu estou fazendo agora é algo importante, é algo beneficioso. E vai colaborar para a minha saúde mental, para mim poder ter uma disposição maior, para poder, às vezes, decidir o que eu vou fazer com a minha vida, como eu vou resolver esse problema. Então, você precisa, de verdade, fazer exercício físico não só porque você tem uma predisposição à depressão, não. É para a sua saúde. Existem os pilares da saúde mental, né? Então, um dos pilares é exercício físico, um sono adequado. O sono inadequado é também um comportamento que colabora para a depressão. Tem pessoas que estão em uma angústia, em um estresse, em uma aflição tão grande, e é porque elas não estão dormindo bem.
Não tem como eu colocar para você um tratamento para sua depressão. Muitas vezes um dos tratamentos é medicação, se você não dorme bem. O primeiro que tem que ser corrigido é o sono. Sono, você precisa dormir. Se o seu sono não é reparador, então nós temos que buscar uma maneira de que você possa dormir e ter um sono reparador. Buscar aí um profissional, um médico, falar, olha, eu durmo até as horas que são necessárias, mas eu desperto cansado. Né? Então, esse despertar cansado pode ser motivado por muitas coisas. Uma delas é o estresse. O estresse e as preocupações não nos deixam, a ansiedade não nos deixam ter um sono reparador. Você até deita para dormir, vamos supor, 10, 11 horas da noite, desperta 6, 7 horas da manhã. São muitas horas, mas não são suficientes porque não reparam o seu corpo. Você se desperta várias vezes de noite, você tem pesadelos, você fica inquieto, né? Você dá voltas na cama. Muitas pessoas, as pessoas que roncam, por exemplo, elas não conseguem ter um sono reparador. O que está do lado pensa, nossa, fulano está dormindo, que é uma beleza. Não, o ronco não deixa ter um sono reparador, porque afeta o seu corpo. Então, é necessário ter não só horas de sono, mas um sono de qualidade. Então, os estressores ao longo da vida. Quem são os estressores ao longo da vida? São situações que acontecem conosco que nos levam à depressão. Essas são as mais conhecidas. O quê? Uma pessoa que teve um trauma de infância, que constantemente está em depressão. Uma pessoa que sofreu abusos, ela tem uma predisposição a sempre estar em depressão. O luto, igual eu comentei no meu testemunho, de que o fato de eu ter vivido o luto e não ter vivido as fases adequadas do luto me fizeram estar constantemente em depressão. Então, esses são estressores da vida, ou seja, situações que acontecem que me levam constantemente à depressão. Mas por quê? Se isso aconteceu lá atrás? Porque você não tratou da forma adequada. Então, isso colabora para você. Qualquer situação difícil que aconteça com você, você cai na depressão. E existem pessoas que estão toda uma vida em depressão. Então, isso são o quê? Fatores que nos levam à depressão e que nós temos que cuidar. Se são traumas, pois vou buscar um especialista para curar os meus traumas. Se é o luto, vou buscar viver todas as fases do luto. E se eu não estiver conseguindo, então eu vou buscar um profissional para me ajudar a superar essas fases. Então, se é o sedentarismo, o que eu vou fazer? Vou me levantar e vou fazer algo para colaborar para que eu não tenha constantemente esses sintomas de depressão. Né? Eu esqueci de silenciar o meu celular porque a mensagem... Agora sim. Então, o que mais? Alterações cerebrais também nos causam depressão. O que são essas alterações cerebrais, né? Muitas vezes as pessoas não têm nenhum tipo de sintoma como esses que eu falei. Não sintoma, não, causas, né? Fatores. Eu não passei por luto, eu não tive nenhum tipo de trauma na infância... eu como bem, eu durmo bem, e as pessoas, ou seja, eu não tenho uma predisposição genética, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas, então por que eu tenho depressão? Então são desregulações, ou seja, o seu organismo está desregulado, existem alterações cerebrais que necessitam de um ajuste. Então, você vai no médico, você vai no psiquiatra e ele vai olhar porque normalmente existem neurotransmissores que estão em carência. O que são esses neurotransmissores? Serotonina, dopamina, noradrenalina. Esses hormônios, eles precisam estar regulados, nem muito alto, porque a noradrenalina muito alta também ele traz um malefício, e nem muito baixo. Então tem que estar regulado, ou seja, tem que estar no nível correto para que você funcione corretamente. Deus é perfeito, ele criou
cada célula, cada transmissor do nosso cérebro de forma correta. Nós não podemos desprezar o que é a ciência, o que é o conhecimento do nosso corpo. Então, segundo a ciência, esses neurotransmissores têm que estar regulados. Então, se você tem baixa noradrenalina, que ele é responsável, eu vou compartilhar com vocês do que é responsável cada hormônio. Por exemplo, tem pessoas que tomam antidepressivos e você tem que observar que tipo de antidepressivo você está tomando. Porque cada antidepressivo, ele é responsável por uma área do seu organismo, dos seus neurotransmissores. Então, por exemplo, se você está com, vamos colocar ali, não tenho felicidade para nada, ou seja, eu não encontro prazer em nada do que eu faço, ou seja, não tem motivação. Então, existe um neurotransmissor específico para isso. Então, por isso que existem essa diferenciação de antidepressivo. Não cometa o erro de pegar o antidepressivo do seu amigo que está em depressão e tomar, pelo amor de Deus. Porque, às vezes, o que causa a depressão nessa pessoa não é o que está causando a depressão em mim. Então, vou te dar um exemplo. A depressão, ela se divide em duas áreas. Por exemplo, a redução do afeto positivo e o aumento do afeto negativo. Há diferenças aí. Então, o especialista vai ver o quê? Se existe um aumento do seu afeto negativo ou se existe simplesmente uma redução do seu afeto positivo. E aí ele vai atuar com a medicação certa. Então, por exemplo, se existe uma redução do afeto positivo, então existe uma redução de dopamina e de noradrenalina. A dopamina é a tão conhecida célula da felicidade, que as pessoas dizem, né? A dopamina tem que estar em alta. Então, é importante você regular, porque ela é responsável pela conduta motora. O que quer dizer? Aquelas pessoas que, quando estão em depressão, não têm energia para nada. Seu corpo não reage, né? Sempre estão com muita fadiga. Também é responsável pelas emoções estarem reguladas e por um afeto positivo. E também da memória, a dopamina colabora para a memória. Aquela pessoa que, quando está em depressão, lhe falha a memória, não sabe onde achar as coisas, não lembra onde colocou as coisas, não se lembra muitas vezes até de episódios positivos da sua vida. Então, tem que regular o quê? Dopamina. A noradrenalina, ela tem que estar regulada tanto com a redução do afeto positivo, como no aumento do afeto negativo. E aí, se você tem um aumento do afeto negativo, então, o que está desregulado é a serotonina. Porque a serotonina, ela é responsável pelo seu estado de ânimo. Ela é responsável por vocês ter uma boa motivação para as coisas. Então, se a pessoa não encontra mais motivação para fazer nada, nem para trabalhar, nem para arrumar sua casa, para se levantar, não vê sentido em mais nada. Ou seja, eu não tenho motivação, para que eu vou fazer isso? Então, existe aí uma redução de serotonina. Então, por isso que é importante você não copiar o remédio do outro, não copiar o que o médico do outro está fazendo com ele. Não, amiga, passa para mim o que ele está fazendo com você, que eu vou fazer. Não. Cada pessoa é individual, então as causas são diferentes, os fatores são diferentes. Busque de verdade um profissional, um bom profissional, que ele saiba olhar cada aspecto da sua vida e aonde ele deve atuar, né? Então nós estamos falando aqui de medicação que nem sempre é necessário. Muitas vezes a terapia, muitas vezes só de você sair para fazer um exercício físico já te ajuda e já te tira da depressão. Ontem eu estava comentando sobre isso. Muitas vezes a mudança, a cura para a nossa alma depende apenas de pequenos ajustes, não de coisas grandiosas, né? Tem gente que busca, eu preciso fazer muito. Não, regular o sono, sair para caminhar, tomar sol. Hoje eu vou começar. Olha, eu me lembro que o meu filho, de pequeno, ele se constipava muito. Ele sempre teve, o meu segundo filho, que eu contei o testemunho, ele sempre teve a imunidade muito baixa, então ele sempre estava se constipando, gripando, ele sempre era muito catarro, então era uma luta. E sempre que eu ia no médico,
A pediatra dele não gostava de dar remédio. Ela falava, não, sabe o que você vai fazer? Todos os dias você vai dar o seu passeinho de sol, porque a vitamina D ajuda não só com a imunidade, não só com muitos aspectos da nossa vida, mas também evita não só enfermidades, como o estado de ânimo. Vai te ajudar também, mãe. Porque nós nos angustiamos quando os filhos estão enfermos, quando estão doentes, né? Tem mãe que entra em depressão quando os filhos estão doentes, porque elas se sentem incapazes de fazer algo. E às vezes aquela enfermidade, aquela doença traz um cansaço físico muito grande, um cansaço mental muito grande. Há uma grande porcentagem de mães com filhos com câncer que entram em depressão. As pessoas de fora julgam e falam, nossa, essa mãe tem que estar aí forte para o filho e está em depressão. Passe por esse momento que ela está passando e eu quero ver se você é tão forte ao ponto de não ser abatido e acometido por uma depressão. Porque é muito desgastante, o desgaste físico, a falta de autocuidado, porque você está totalmente focado no seu filho. Então, o simples fato de você sair tomar sol, porque que grande parte da população na Europa ou em países frios tem depressão? Por falta de sol. Se você, às vezes, tem pessoas que entram em depressão aqui no inverno, que você vai notar o aumento da busca por psicólogos, por falta de sol. Porque Deus é perfeito. Ele nos deu o sol, não é só para nos dar simplesmente a luz do dia, mas todos os benefícios que nós temos, só de sair e tomar um pouquinho de sol, isso já te traz um ânimo, renova o seu ânimo, porque você está ali absorvendo vitaminas para o seu corpo. E muitas vezes não são momentos ruins da sua vida que está te trazendo depressão, é um desajuste hormonal. E aí quando vem uma paciente, né, consultar comigo em um atendimento, vamos procurar reajustar o básico. Vamos regular o sono, vamos fazer uma atividade física, ter um pouco mais de autocuidado e você vai no médico. Para quê? Para você consultar se os seus hormônios estão adequados. Se você está com falta de vitaminas, está com anemia, porque a gente tem que começar pelo básico. Então as pessoas sempre pensam em algo pior, né? Não, eu tenho que me separar do meu marido. Eu tenho que mudar de país para poder melhorar a depressão. É porque eu estou cansada já do lugar onde eu estou. Então não é por isso, né? Então às vezes são coisas pequenas. Então o que mais? Então os dois últimos que faltam são padrões de pensamento. A gente sabe que um ansioso, se não trata a sua ansiedade, ele pode cair em depressão. Então, porque o ansioso, ele está com sua cabeça sempre dando voltas em pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos podem te levar a uma depressão. Sempre uma enfermidade pode levar a outra pior, se não tratada a tempo. O que mais? Personalidade, temperamento negativo, pessimista. Uma pessoa muito pessimista, ela pode ser simplesmente uma pessoa em depressão. Essas pessoas que muitas vezes reclamam demais por tudo, ela pode estar em depressão e não sabe. Porque um dos sintomas sempre presentes numa pessoa depressiva é o pessimismo. Ela não encontra positividade em nada. Tudo para ela está ruim, né? As pessoas não correspondem às expectativas delas, as pessoas às vezes sempre a tratam mal ou não se importam com ela. Esse já é uma predisposição pessimista de ver as coisas sempre pelo lado negativo. Então isso pode ser uma depressão, porque o problema não é o que está em volta, é o que está dentro dela. Só que ela pensa que os problemas, que a causa desse sentimento na alma é as coisas que estão em volta dela. Isso acontece com muitos de nós, né? Que a gente crê que vai solucionar esse problema de vazio organizando as coisas que estão fora, né? Arrumando a minha casa, tendo uma casa melhor, tendo um trabalho melhor, né? Trocando de marido, resolvendo problemas externos. E nós sabemos que a cura é de dentro para fora, né? Não tem como você arrumar o de fora e depois arrumar o de dentro. É o que eu comentei ontem, né? Então, a casa desorganizada é porque a sua alma, a sua mente está desorganizada. Arruma primeiro a desorganização do seu coração, da sua alma, que automaticamente as coisas externas vão se organizar. Isso é algo que não precisa você fazer nenhum mínimo de esforço.
Nós estamos fazendo muito esforço tentando arrumar as coisas externas. E o único que você tem que fazer é olhar para dentro e organizar as coisas internas, né? Então vamos lá para a gente não parar. O último é o estresse. O estresse é um grande causador de depressão. Se você não olha por esse nível de estresse que está acometendo você todos os dias e te levando a um estado de alerta constante, você pode cair em uma depressão. Então, Poliana, você chegou num ponto que é difícil, porque hoje todo mundo anda estressado. Olha, eu entendo, né, que as pessoas antigamente não viviam no mundo que nós vivemos hoje, ou talvez não se falava tanto do estresse, ou não se dava um nome, né? Às vezes as pessoas pensam, agora sempre está tendo mais pessoas que estão denunciando abuso na infância. Na verdade é porque as pessoas estão falando, não é porque está tendo mais, é porque antigamente não se falava ou não se dava nome, né? É igual o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH se fala demais, agora todo mundo tem TDAH. Não, é porque agora se deu um nome ao transtorno, mas sempre existiu. Então, o que acontece? Da mesma forma é o estresse. O estresse sempre existiu, só que agora tem um nome, né? E tem as causas, e tem o hormônio que afeta, né? Que é o cortisol. Quando você está estressado, existe um aumento constante do cortisol. O que é o cortisol? É um hormônio importante, né? Para o nosso corpo é necessário, né? Não é algo negativo, é algo positivo, porque ele te ajuda a acionar aquilo que é necessário para você executar, porque o estresse, ele é um estado de alerta. Então, o que quer dizer? O que o seu corpo entende? Está acontecendo um momento de estresse, ou seja, está acontecendo algo, ou ela está em perigo, ou ela precisa fugir, ou... Isso acontece porque se a pessoa, por exemplo, está na frente de um animal perigoso, ele precisa fugir e sair correndo. Então, como que o corpo percebe que aquela pessoa está em perigo? Então, seu coração vai lá ter mais forte, né? As pupilas se dilatam. Existem sintomas no nosso corpo que fazem a sua mente entender que você está em perigo. E o que ele vai fazer? Vai acionar hormônios que vão te ajudar nessa fuga. Então, se você aciona constantemente esse hormônio, aí vai te danificar. O cortisol, ele é para ser usado de vez em quando, né? Se realmente você precisa sair correndo, ele vai acionar, porque ele vai ver que existem sintomas no seu corpo que estão dando essa informação para ele. Você precisa correr, você precisa fugir. Mas, se você está constantemente se preocupando pelas coisas, porque a preocupação e a ansiedade é o quê? O medo de algo que muitas vezes não vai acontecer. Medo do futuro, né? Eu não vou pagar aquela conta. Isso já te traz um estresse, porque o pensamento, muitas vezes, ele afeta o corpo como se aquilo estivesse acontecendo com você. Você tem até o dia 30 para pagar o seu aluguel, mas se você está desde o dia 1º preocupado excessivamente por pagar o aluguel, o que a sua mente vai entender? Que você já está vivendo a preocupação, o estresse do dia que você não conseguiu pagar esse aluguel. Então, você passa 30 dias sem pagar o aluguel. Não sei se você está me entendendo. O corpo, ele já entra em estado de alerta, de que isso está acontecendo realmente. Então, o medo, ele traz isso, né? O medo, a preocupação excessiva, esse estado de alerta constante que aumenta o seu cortisol. E o aumento de cortisol te traz uns malefícios para o corpo que você não tem ideia. Eu notei algumas coisas, mas não dá para ler tudo, né? Mas ele libera noradrenalina, que eu falei que era algo importante, a acetilcolina, que aumenta a ação cardíaca, né? Então, se libera muitas vezes, pode trazer uma superexposição ao estresse, levando à ansiedade e levando à depressão. Então, pequenos estresses podem te levar a grandes exposições estressivas, que pode acarretar ansiedade, transtorno de ansiedade e depressão. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Estar atento aos pequenos detalhes, porque tudo começa com pequenos detalhes, né? Com pequenos sintomas. E é a somatória de sintomas de tudo isso que eu te informei hoje que vai te levar para um processo depressivo. E aí, para você sair desse processo depressivo, aí já vai ser uma luta muito grande, né? Uma força de vontade muito grande, até você detectar que realmente está em depressão, né? Que tem gente que está em depressão e não sabe, né? Então,
também traz transtornos digestivos, o aumento do cortisol, traz dores de cabeça, traz dores musculares, traz que mais? Problemas no sono, aumento de peso ou diminuição de peso. Então a gente vê aí a quantidade de malefícios que traz o fato de você não cuidar o seu nível de estresse. É normal um certo nível de estresse, ou seja, ninguém está totalmente relax o tempo todo no seu dia a dia, na sua vida em geral. Existem alguns picos de estresse, mas eles não devem ser constantes, é isso que eu quero dizer. Então vamos lá, principais sintomas de depressão, para você estar mais consciente. Humor deprimido. O que é um humor deprimido, né? Uma pessoa que não encontra prazer em nada. Às vezes existe uma situação de alegria, de contentamento entre amigos, entre família, e isso não é suficiente para te trazer alegria, você não vê mais aquela graça que os outros veem, né? Então, esse é um humor deprimido, uma pessoa que está sempre mais negativo do que positivo. Então, isso também é um sinal de alerta, um sintoma que pode ser depressão. Alteração de peso, né? Alterações de peso repentinas, tanto para mais quanto para menos, são um dos sintomas de depressão. Transtorno do sono, tanto para mais como para menos, a pessoa pode não conseguir dormir, como também está dormindo demais, né? Alteração psicomotora, o que é? A pessoa está muito mais agitada do que o normal, ou simplesmente a pessoa perdeu totalmente a sua energia. Então, existe uma alteração psicomotora. Você quer ir, mas o corpo não vai, né? O seu trabalho não rende mais. Então, existe um cansaço maior. E isso pode ser também sintomas de depressão. Fadiga, sensação de culpa, de inutilidade, exatamente por esses sintomas de cansaço, você não consegue mais ser produtivo, isso te traz culpa, te traz a sensação de que você não está sendo mais útil, então isso já traz muita negatividade, ou seja, uma coisa vai acarretando outra, né? Dificuldade de raciocinar, você já não tem mais aquela facilidade de se concentrar nas coisas, de memorizar as coisas, e pensamento suicida. Nós temos que entender que o pensamento suicida não é só aquela pessoa que pensa em se matar, porque o pensamento suicida começa por pequenas coisas. O simples fato de você pensar, seria melhor eu não estar aqui, seria melhor se eu não existisse, porque, que vontade de me enfiar num buraco, são princípios de pensamento suicida, né? A pensamento de se ferir, isso começa do pouco, você já não quer morrer de uma hora para outra. Começa com esses sentimentos negativos de que a sua existência já não tem mais sentido. Então, para que eu estou aqui? Eu não estou colaborando em nada, eu estou sendo inútil, né? Eu não tenho mais serventia no meu trabalho, nas coisas do meu dia a dia, eu estou dando trabalho para as outras pessoas, né? Que tem que se preocupar comigo, que tem que estar me animando. Então, isso te leva a ter pensamentos negativos que te levam a pensamentos de suicídio e podem te levar ao suicídio. E nós sabemos que as pessoas que suicidam não queriam tirar a sua vida, queriam acabar com o sofrimento. Não só delas, existem pessoas jovens que suicidam porque queriam deixar de dar trabalho para os pais, né? E pessoas também maiores, né? Mais velhas, que queriam deixar de dar trabalho para os filhos. Se suicidam, né? Eu quero acabar com o sofrimento, não só meu, mas dos demais. Então, eu não vejo outra alternativa. Existe alternativa, existe cuidado, mas as pessoas não veem. E é necessário uma maior exposição sobre o tema de buscar ajuda contra a depressão. Uma conscientização de que existe ajuda e existe forma de sair da depressão. É só buscar ajuda, é só abrir a boca e falar, eu descobri que realmente eu tenho depressão. E eu não consegui solucionar sozinha, eu não consigo sair desse buraco sozinha, eu preciso de ajuda. E não há problema em pedir ajuda, né? Aí você tem que romper o seu orgulho do que vão pensar se descobrirem que eu tenho depressão. O que vão dizer para mim, que sou uma pessoa que sempre estava ali forte, com temperamento forte, sempre demonstrou que nunca precisou de ninguém e agora de uma hora para outra está em depressão. Então o medo que as pessoas vão dizer também te impede de pedir ajuda. É necessário romper o orgulho,
né? Então, se você quiser buscar escondido dos demais também, buscar uma consulta com um psiquiatra, com um terapeuta, vai escondido, mas busque ajuda, né? Não fique da maneira como você está. Então, vamos finalizar. Existem doenças também que podem provocar a depressão, principalmente pessoas com câncer, né? A gente sabe que quando a pessoa descobre que tem câncer, às vezes a sua atitude negativa já faz com que a enfermidade avance mais rápido. Então, você tem duas alternativas. Ou eu me entrego, ou eu luto e penso, eu não tenho nada, eu vou seguir com a minha vida, fazendo tudo que eu estou fazendo e vou melhorar ainda mais a minha qualidade de vida. Não vai ser essa enfermidade que vai determinar quem eu sou a partir de agora. Então, mas existem pessoas que não têm essa fortaleza mental, né? E tá aí, necessitam dessa ajuda, né? Das pessoas à sua volta, dando forças para ela, mas depende muito dela mesma, de como ela se sente, como ela vai reagir com essa notícia. Doenças cardiovasculares colaboram para a depressão, doenças autoimunes como o lúpus também colaboram para a depressão. Hipo e hipertiroidismo, que é uma doença endócrina, também colaboram para pessoas ter depressão, né? Sempre perguntam se a pessoa, quando você vai no médico, você tem hipo ou hipertiroidismo, porque sobem de peso ou baixam de peso, né? Isso também, se não tratado, pode levar à depressão. Anemias, infecções como hepatite, HIV, lesões cerebrais, pessoas que de um momento a outro às vezes têm um infarto, têm uma lesão cerebral, uma AVC, isso também pode levar à depressão. E medicações antidepressivas, se elas não forem adequadas ao que você sente, ao que você precisa, eles podem ter efeito contrário, podem te levar à depressão. Às vezes a pessoa tem só ansiedade, para ansiedade é necessário um antidepressivo, mas se ele não toma um antidepressivo adequado ou o seu corpo recusa aquela medicação, pode ter efeito reverso, né? A pessoa vai piorar a sua situação. Então tem que ter cuidado com isso. Corticoides, o uso constante de clonazepam. Clonazepam é um veneno. E eu usei clonazepam um tempo que eu não estava dormindo para nada. O médico, vou te dar clonazepam para você dormir, porque eu tinha uma preocupação muito excessiva de que eu precisava dormir. E isso vicia. O clonazepam vicia, porque eu tomo clonazepam e facilmente eu durmo, eu apago e eu tenho meu sono reparador. Mas ele vicia, ele traz um dano muito grande para o seu corpo, para o seu organismo, para a sua mente, pode deteriorar a sua memória, né? Pessoas que estão há muito tempo tomando clonazepam têm dificuldade de concentração, de lembrar das coisas, já começam a ficar mais despistadas. Então, isso é porque o uso constante. Então, e para deixar também, não se pode deixar de uma hora para outra. Medicamentos como antidepressivos e esse clonazepam não pode ser deixado de uma hora para outra, porque ele traz também efeitos negativos no corpo. Então, quando falam para mim, eu estou tomando tal remédio, o seu médico te deu esse remédio, realmente é necessário você tomar esse remédio? Né? Faça terapia primeiro, busque ajuda terapêutica, busque fazer exercício físico, antes de sempre optar pelo mais rápido. O mais rápido, às vezes, é o mais danino para você. Então, tenha cuidado com isso. Qual que é o tratamento? Vamos para o tratamento e finalizar aqui para a depressão. Então, o médico ele vai se preocupar em remir, ou seja, tirar de você esses sintomas que estão te angustiando, que estão sendo totalmente negativos para a sua vida. E muitas vezes, para tirar esses sintomas, ele aplica ou a medicação ou simplesmente te recomenda terapia. A melhor terapia para a depressão é a TCC, que é a terapia cognitivo-condutual, ou a psicanálise, né? E aí eu vou defender a psicanálise, porque a psicanálise vai tratar tudo da raiz, né? A TCC, o ponto positivo do TCC é que ele vai buscar controlar os sintomas, ou seja, vai trazer um alívio talvez mais rápido, mas se você não combinar com a psicanálise, com a terapia onde que vai tratar a raiz do problema, ela pode regressar, ela pode voltar. Então, eu te aconselho a buscar um especialista em psicanálise. Todos os especialistas são válidos. O importante é você se sentir bem. O importante é você sentir que a sua vida, que essa pessoa está te ajudando a resgatar a sua vida de volta.
Mas a psicanálise, ela vai buscar lá atrás o que causou aquele sintoma e aquele problema e vai te ajudar a ir desatando esses nós para você, por fim, viver uma vida plena e não estar constantemente caindo em tristeza e depressão, né? Principalmente luto, traumas de infância, né? Abusos, problemas com os pais, muitas coisas, né? Podem ser positivas. O que mais? É necessário restaurar o funcionamento e a qualidade de vida. É necessário prevenir a recaída, porque essas pessoas que às vezes se curam da depressão podem sofrer uma recaída mais adiante. Por isso, faça a terapia para você curar, sanar de vez essas coisas que estão atadas aí na sua alma. Fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana, pelo amor de Deus. Tem pessoas que não podem fazer atividade física por recomendação médica, por alguma doença, mas uma caminhada não faz mal para ninguém, de preferência em um ambiente onde que tenha mais natureza, né? Se você não é possível fazer, né, porque a sua volta é centro, então faça da maneira como você tem condições, mas se de preferência vá a um parque, faça caminhada num parque, onde que tenha árvores, onde você se sinta mais na natureza, porque a natureza também, ela te ajuda, ela cura, né? A natureza traz esse bem-estar, que é algo que não se explica porque é criação de Deus. Então aí eu já vou entrar em outra área, né, que eu sou cristã. Então, a depressão leve, muitas vezes só com exercício físico e terapia já é suficiente para trazer aquela pessoa de volta, né, de volta para o eixo, né. E também existe coisas complementares que podem colaborar. Tem pessoas que dizem que a erva de São João, ela tem efeitos muito positivos, né, antidepressivos, porque aumenta a serotonina, então, mas também tem que ser usado de forma moderada. Então, busque essas alternativas que podem fazer bem para você, porque para umas pessoas encaixa e para outras não. Para umas pessoas faz um efeito muito bom e para outras já não tanto, mas não desista de buscar essas alternativas que vão trazer esse bem. Não desista de você, né? Não desista dessa pessoa que você que está aqui na live está escutando para ajudar alguém que está em depressão. Então, mostre para ela que ela não deve desistir dela. Primeiro que Deus não desiste de nós nunca. E o maior abandono não é o do outro por mim, e senão quando eu me abandono, não se abandone. Busque essa ajuda e essas alternativas para que você possa ter essa vida que você merece, essa vida em abundância que Deus nos promete na sua palavra. Ômega 3 também é importante para trazer de volta esse ânimo. E olha, o que o mundo recomenda, né? Qualquer médico terapeuta vai te recomendar é fazer meditação, fazer yoga, né? Eu vou te recomendar intimidade com o Espírito Santo. Isso aí é a marca registrada, né? A Poliana vem sempre com o mesmo, porque a intimidade com o Espírito Santo foi o que me trouxe a verdadeira restauração. Esse momento que eu prefiro, né? Tem gente que gosta de dedicar o seu devocional quando vai dormir. Eu, de manhã, a primeira hora, é esse tempo de intimidade com Deus. Esse tempo onde que eu abro meu coração, onde que de verdade eu conto para Deus como meu melhor amigo, que eu fico esse tempo em silêncio para escutar a voz dele. E a cura e restauração que ele me traz de forma diária, eu não troco por nada. Eu não troco por nenhum outro método de meditação, de elevação de mente, isso de que você tem que esvaziar a sua mente. Então, eu não vou estar aqui como profissional e criticar os métodos de outros profissionais. Eu estou dizendo que, para mim, o melhor complemento em forma de meditação é quando eu medito na palavra de Deus, porque as promessas que tem na palavra de Deus não se comparam a nenhuma promessa de bem-estar. E o tempo de estar a sós com Deus, de ter esse tempo. Mas eu falo de intimidade, não estou falando de oração. Oração é diferente. Esse tempo de intimidade é o que te traz realmente refrigério e revigora a alma. Né, de você ter esse relacionamento de amigo íntimo. Muitas vezes nós não contamos para Deus aquilo que você conta para o seu amigo. E ele fica com aquela expectativa, você ligou, você mandou um áudio ou falou por telefone coisas para o seu amigo, você abriu seu coração, que quando você ora, você não fala para mim.
Então, Deus quer que você tenha esse relacionamento com Ele, porque Ele está pronto, predisposto e ansioso para te ajudar a você a encontrar a cura para sua alma e para suas emoções, porque Ele é o primeiro interessado. Ele quer que você esteja curado para você cumprir o seu propósito. Então, Ele não está ali esperando só que você vá da maneira como você está cumprir o seu propósito. Não, Ele te recebe como está, Ele te acolhe como está, mas Ele te prepara. E esse preparo envolve cura, envolve renovo, envolve limpar o coração de traumas do passado, né? Então, aceite esse conselho como terapeuta cristã de buscar essa intimidade com Deus. Então, nada. Será que você pôde detectar se talvez você tem depressão ou não tem depressão? Será que você conseguiu detectar se algum amigo, algum familiar está em depressão e essa pessoa não sabe? Então, leve esse conhecimento para ele e ajude-o a sair desse lugar onde ele está, porque ninguém merece permanecer dessa forma, né? Então, as promessas de Deus são incalculáveis e inigualáveis, e eu não troco por nada. Então, espero que eu tenha sido bênção para a sua vida, que esse conhecimento tenha sido proveitoso para você. E amanhã é dia de live em espanhol. Eu separei esse dia toda sexta-feira, eu vou estar fazendo live em espanhol. Vou estar fazendo um pouco o resumo do que foi falado durante essa semana e as lives em português de segunda a quinta. Né? Mais que justo separar um dia para o espanhol também, porque eu tenho muitas pessoas que me seguem, que não entendem português, entendem um pouco, porque estão acostumados com a gente, né? Mas que não entendem que também eu gostaria de estar levando esse aporte para a vida delas, tá? Então, muito obrigado, que tenha um dia maravilhoso, realizado, que você seja luz na vida de outras pessoas e que Deus abençoe você de forma grandiosa, em nome de Jesus. Obrigado por estar aí, nos vemos na próxima live, em nome de Jesus.